Olá, eu sou o professor Guilherme e hoje vamos falar um pouquinho a respeito de tratamento de efluentes e autodepuração, uma questão que foi abordada no ENAD 2016 do curso de Tecnologia em Gestão Ambiental. Então vamos ao slide. Como nós sabemos, as questões do ENAD elas são bem interpretativas e demandam uma certa rapidez na hora de fazer a questão e respondê-la. Então vou tentar passar para vocês uma forma de interpretar a questão rapidamente quando você bate o olho nessa questão e para avaliar qual é a alternativa correta para selecioná-la, ok? Então, no enunciado da questão, percebam que temos uma questão com um texto grande, né? E depois desse texto vem outras informações que são muito importantes. Então, logo de cara, eu sugiro que vocês leiam primeiro a questão de uma forma completa e depois disso passem a interpretar o que está escrito nessa questão. Então, nós vamos fazer de duas formas. A primeira delas, de uma forma um pouco mais rápida para chegar diretamente à resposta. Então, quando nós batemos o olho na questão, vimos o enunciado, como eu disse, ele fala aqui, a autodepuração. Opa! Então, quando vocês leem essa palavra, autodepuração, logo se submete à questão de rios, de como é a forma que esse rio ele vai autodepurar o lançamento de efluentes, né, ou esgotos, águas residuárias, e como que ele vai se recuperar. Se você já tem isso em mente, fica muito mais fácil responder a questão. E aí você parte para outras informações que tem nessa questão. Outra informação aqui é essa figura. Então, essa figura ela demonstra as zonas de autodepuração, né, com 3 gráficos, a relação da matéria orgânica e a distância, as bactérias e a distância, e o oxigênio dissolvido e a distância, ou seja, a distância do lançamento do esgoto, do lançamento da água residuária. E como que esses 3 parâmetros eles vão se comportar ao longo dessa distância. Okay? Ainda continuando nessa questão, que ela tem, como eu disse, um enunciado extenso, e geralmente as questões do ENAD são assim, apresentam-se 2 asserções, né? E sendo que a primeira delas é a afirmação e a segunda é a explicação da primeira. Então nós precisamos ver se essas relações são verdadeiras para assinalar qual é a opção correta. E aí nós partiríamos aqui para as alternativas. Então, qual a alternativa que vocês conseguiriam optar, né, dentre essa avaliação? Então, batendo o olho, o que nós precisamos fazer? Já perceber qual que é essa relação verdadeira e se elas são falsas ou não. Então, voltando à questão, né, a gente fosse ler essa questão e tentar responder da forma mais rápida. Então, a autodepuração corresponde à capacidade de um rio de assimilar dejetos. Ok. Se você já tem em mente o que significa isso, você já pode partir diretamente para o gráfico. E aí nós vemos aqui no gráfico, ele vai explicar o que significaria a autodepuração. Ou seja, um lançamento de matéria orgânica, onde vai fazer com que apresente um pico, né, de matéria orgânica logo no início desse lançamento, e ele vai se diminuindo ao longo da distância desse rio. Ou seja, passa pelas zonas de degradação, a zona 2, a zona de decomposição ativa e a zona de recuperação. E a quantidade de matéria orgânica ela vai voltando ao seu estágio normal. As bactérias vão aumentar rapidamente também pelo lançamento de esgoto e depois elas vão voltando também ao seu estágio normal com a distância desse rio. E o fator de oxigênio dissolvido, que é um fator benéfico, né? Então por isso que ele tem uma quantidade elevada antes do lançamento desse esgoto, ele vai sendo reduzido pela decomposição da matéria orgânica e pelo efeito dessas bactérias também ao longo do rio, que elas vão se dispersando. Então ele explica um pouquinho do que significa esse processo, né, de autodepuração, que é a capacidade desses rios de se autolimpar quando há um lançamento de efluente. Aí nas asserções, o que nós podemos ver? Considerando o exposto acima, né, no caso o slide anterior, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas. 1. O processo de autodepuração permite que em um mesmo rio ocorram usos múltiplos e conflitantes das águas? Bom, ocorram usos múltiplos e conflitantes das águas
por conta do processo de autodepuração, então batam um olho na palavra permite. Então ele fala que sim, é possível que isso aconteça. Aí ele continua, a asserção continua, depois de águas. Tais como o lançamento de esgotos sanitários domésticos a montante e a coleta de águas para fins de abastecimento a jusante. Significa que a autodepuração faz com que esses processos, esses lançamentos e as captações sejam possíveis em um mesmo rio. Como nós observamos no gráfico anterior, isso acontece mesmo. A quantidade de, nós voltarmos aqui, a quantidade de matéria orgânica, ela diminui, a de bactérias também diminui e o oxigênio dissolvido volta ao seu estágio normal. Significa que depois de uma certa distância, é possível fazer tanto o lançamento como a captação em um mesmo curso d'água. Então essa afirmativa é o quê? Ela é certa, ela está correta. E agora vamos para a explicação. Será que a explicação está correta? 2. A matéria orgânica presente no esgoto doméstico é estabilizada por micro-organismos, o que propicia melhoria na qualidade da água jusante, bem como condições ecológicas, estéticas e sanitárias satisfatórias. Significa, se nós vermos aqui também novamente o gráfico, que a matéria orgânica ela vai sendo consumida, as bactérias elas vão ocasionar esse processo de degradação da matéria orgânica e vai favorecer a melhoria sanitária, né, daquele rio e assim ele vai poder ser captado. Ou seja, está correta essa explicação, né, da afirmativa 1. Então nós vamos para as alternativas da questão. As asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras? Bom, como eu disse agora há pouco, elas são proposições verdadeiras. E a 2 é uma justificativa correta da 1? Sim. Então essa seria a opção adequada para vocês selecionarem. Então essa é a alternativa correta. Se nós formos verificar as outras alternativas, se vocês estiverem um pouco em dúvida, né, deem uma olhada, se tiver um pouco sobrando de tempo, né, na hora da prova. Mas se vocês já viram que é uma alternativa correta, passem para a próxima questão. Vamos só verificar aqui. As asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras? Sim, também está certo. Mas a 2 não é uma justificativa correta da 1. Bom, errado. A justificativa 2, a asserção 2 é uma justificativa correta, né? Então, não seria essa alternativa. Na letra C, a asserção é uma proposição verdadeira e a 2 é uma proposição falsa? Não, isso é incorreto, as duas estão corretas. Na D, a asserção 1 é uma proposição falsa e a 2 é uma proposição verdadeira? Não, isso está incorreto também. E na E, as asserções 1 e 2 são proposições falsas? Também não está correto, né? As duas são verdadeiras e uma justificativa a outra, como eu disse para vocês, na letra A, certo? Então, se vocês ainda estão em dúvidas, né, em relação a esses aspectos de autodepuração e também na questão da qualidade dessas águas, essas captações a montante, a jusante, vou explicar um pouco mais com detalhes, né, o que significam essas questões. Então, vamos voltar ao enunciado. Agora eu destaquei algumas palavras que são muito importantes para vocês, na hora de ler um texto, né, desse tamanho e tentar já identificar coisas que são importantes nesse texto. Nesse caso, essa questão ela não avaliava simplesmente só o texto, né, era um conjunto de texto, gráfico, né, outras coisas, outros fatores e as próprias asserções que poderia chegar à resposta. Então, autodepuração. Quando a gente bate o olho nessa palavra, autodepuração, nos submete à eutrofização. Então, você precisa entender o que é a eutrofização e o que a eutrofização causa nesses rios. Então, se a gente continuar o texto, corresponde à capacidade de um rio assimilar dejetos. Então, ele já explica, né, o ENAD já apresenta para vocês um texto correto explicando o que seria a autodepuração. Então, a introdução de matéria orgânica em um corpo d'água resulta no consumo de oxigênio dissolvido. Sim, isso ocorre mesmo, devido ao processo de estabilização da matéria orgânica realizada pelos micro-organismos. Então, as bactérias, né, são os micro-organismos e elas vão realizar a decomposição dessa matéria orgânica, em que compostos orgânicos são convertidos em compostos estáveis, como gás carbônico e água. Ok,
O estudo da autodepuração é fundamentado na gestão hídrica, pois permite que se determine a capacidade de assimilação de dejetos em um rio, a qualidade necessária para o lançamento de um efluente, ou seja, a qualidade mínima necessária quando se lança um efluente, bem como os níveis de tratamento e eficiência a serem atingidos na remoção de demanda bioquímica de oxigênio, com vistas ao seu futuro lançamento em uma estação de tratamento de esgoto. Então tem uma série de informações aqui que envolve desde o nível de tratamento de efluente até a qualidade que esse lançamento pode ser feito. No processo de autodepuração, o último trecho aqui do texto, no processo de autodepuração, 4 zonas podem ocorrer simultaneamente ao longo de um rio, conforme demonstra a figura. E aí nós partimos para a figura. Opa! Só um momento aqui. Aí nós partimos para a figura. Então, tem várias zonas de autodepuração, como demonstrado na figura, e se nós formos destacar o que acontece nessas zonas de autodepuração, nós podemos ilustrar com a segmentação do que acontece aqui. Está em outro slide. Essa subdivisão é possível ser feita pelo próprio gráfico. Então, o enunciado da questão ele divide em zona 1, zona 2, zona 3, zona 4 e volta à zona 1. A zona 1, como nós observamos, é águas limpas, corresponde a onde não foi feito nenhum tipo de lançamento e o rio está se comportando de forma natural. Quando ocorre o lançamento de esgoto, indicado por essa setinha, alteram as condições ambientais ali. Então, aumenta-se exponencialmente a quantidade de matéria orgânica, também de bactérias, que vão promover o processo de degradação, e a quantidade de oxigênio dissolvido vai sendo consumida, né, com o passar do tempo. Depois, entramos na zona 3, que é a zona de decomposição ativa. Então, começa-se a melhorar a condição sanitária daquele rio. Então, as condições de matéria orgânica e bactérias vão diminuindo e a quantidade de oxigênio dissolvido vai sendo reposta, né, ao seu patamar original. Depois, na zona de recuperação e, por fim, retorna-se às condições de água limpa naquele manancial. Então, se a gente for ver o que significa quando ocorre esse lançamento de esgotos, né, quando a gente fala de eutrofização ou de autodepuração. Então, vamos voltar aqui em alguns slides. Opa. Aqui, essa figura ela representa um processo de eutrofização, onde ocorre o lançamento de esgotos, né, de compostos com grandes cargas de matéria orgânica e de compostos nitrogenados, fosfatados, e vai ocasionar o quê? O consumo de oxigênio por essas bactérias, por esses micro-organismos, para degradar aquela matéria orgânica. Por isso que os gráficos, né, eles demonstram exatamente o que acontece na hora daquele lançamento. A quantidade de micro-organismos era pequena, quando você insere matéria orgânica naquele meio, as bactérias elas vão crescer, proliferar, como nós podemos ver nessa imagem de um lago, na província da China, uma foto retirada em 2018, mostrando, né, a proliferação de algas e o consumo excessivo de oxigênio dissolvido naquele meio. O que acontece quando esse oxigênio dissolvido ele é consumido? Diminui a quantidade de oxigênio dissolvido disponível para outros micro-organismos, para outros seres vivos que vão estar presentes ali. E aí eles podem sofrer, como a gente pode ver, a mortandade de peixes, né, e outros casos catastróficos quando acontece um acúmulo muito grande desse processo de eutrofização, quando aquele limite ele passa do limite permitido, né, de lançamento de efluentes e outras alterações de tratamentos de esgotos, né. O termo eutrofização ele vem de um estado trófico. Então, quando o rio o rio ou o manancial, ele apresenta uma característica de alta concentração de oxigênio dissolvido, poucas concentrações de nutrientes, né, mínima ali para os organismos viverem, ele é chamado de estado oligotrófico. Quando passa a aumentar essa condição
de nutrientes e diminuir a quantidade de oxigênio dissolvido, passa a mesotrófico e, por fim, para eutrófico, ou seja, tornou-se um rio ou um manancial eutrofizado, daí o nome de eutrofização. Nesta outra figura, podemos observar o que acontece com esse processo. Então, imaginem que o rio está, ou aquele lago, está com uma quantidade de nutrientes baixa, adiciona-se a quantidade de micro-organismos que estão ali, algas, elas vão consumir um pouquinho daquele oxigênio, mas vai sobrar uma grande quantidade para outros organismos. Depois do lançamento, seja ele de lançamentos de esgotos ou de fertilizantes nitrogenados, principalmente fosfatados, a grande quantidade de nutrientes vai favorecer o crescimento desses micro-organismos, dessas algas, essas bactérias que vão precisar do oxigênio para degradar aqueles compostos. E aí, outros seres não vão utilizar nitrogênio e fósforo na forma que está inserida e vai faltar o oxigênio dissolvido. Por isso, o problema de lançamento de efluentes não tratados é uma preocupação bem atual em todos os países. Se nós analisarmos um perfil naquele mesmo gráfico que está apresentado na questão, o que acontece com a autodepuração? Antes do início do lançamento dos esgotos, há uma grande quantidade de oxigênio dissolvido, como é mostrado aqui, 8 ppm, ou partes por milhão, e baixas concentrações de matéria orgânica. Então aqui, carência de bioquímica de oxigênio, tem um pouco disso no texto. E depois que é feito aquele lançamento, essa quantidade de matéria orgânica aumenta gradativamente, exponencialmente, e o oxigênio dissolvido ele vai sendo consumido por aqueles micro-organismos. Então passa aí para uma zona de decomposição, depois uma zona ativa e, por fim, uma zona de recuperação, até voltar ao estágio inicial, onde existiam maiores quantidades de seres ali que fossem capazes de utilizar pouca quantidade de oxigênio dissolvido. Aqui foi o gráfico que eu tinha destacado antes, essas zonas que já estavam separadas, o que acontece da piora da qualidade daquele manancial e depois a melhora dele. E aqui eu trago um pouco a respeito da outorga, de direito de uso da água, porque em uma das questões é dito que pode utilizar tanto águas montante como águas a jusante. E isso depende muito da capacidade daquele manancial de ser utilizado grandes quantidades de água ou de lançamentos de efluentes. E aí depende muito da outorga, que é um direito de uso da água. Então, a outorga ela é determinada segundo a Lei 9.433, a Lei das Águas, lá em 97. E quem regula essa quantidade de água a ser captada é a Agência Nacional de Águas, a ANA. E nos estados, isso para domínios da União, e corpos hídricos de domínio dos estados e municípios depende do órgão no estado. Então, no caso de São Paulo, é o DAEE, Departamento de Águas e Energia Elétrica, segundo o decreto estadual, descrito aqui no slide. Então, avaliando essas proposições, então só retornando aqui nas proposições. Então, considerando no exposto, como eu disse para vocês, interpretando todos esses fatores, o que nós podemos observar? O processo, na alternativa 1, na seção 1, o processo de autodepuração permite que um mesmo rio ocorram usos múltiplos e conflitantes da água, ou seja, captações para abastecimento, para irrigação, de diversas formas? Sim, é possível porque esse rio ele pode se autodepurar, pode ocorrer esse processo de autodepuração. Tais como lançamentos de esgotos sanitários, ou seja, um problema, a montante, que é acima daquele ponto de captação, e a coleta de água para fins de abastecimento a jusante, ou seja, depois daquele ponto de captação. Para a gente decorar um pouquinho essas palavras, montante e jusante, tem muita gente que confunde isso. Montante vai ser sempre acima, Então, pensem lá em morro, e jusante vai ser sempre abaixo de um determinado ponto. E o ponto que nós estamos analisando aqui é o lançamento de esgotos. Então, essa afirmação está correta, como a gente tinha visto. Porque a matéria orgânica presente no esgoto doméstico é estabilizada por micro-organismos. Como eu disse, ela pode ser diminuída, o que vai proporcionar uma melhora na qualidade da água jusante, bem como condições ecológicas, sanitárias, estéticas satisfatórias. Então, isso justifica
a proposição anterior. E aí nós conseguimos saber que a resposta certa é a resposta A, como eu tinha dito no início da questão. Tá bom, pessoal? Então, é uma questão de nível médio, né? Acredito ali de 1 a 10, em torno de 6, 7, e acho que avaliando esses fatores vocês conseguiriam responder de uma forma mais conclusiva, ok?